Estamos estarrecidos e perplexos diante da corrida galopante da corrupção, da maldade, da violência na sociedade. Esse fato está graficamente descrito pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versos 18 a 32. Nós estamos percebendo uma espécie de inversão de valores na nossa sociedade, onde se transforma o amargo em doce e o doce em amargo. Se chama luz de trevas e trevas de luz, onde se repudia a virtude e faz-se apologia do vício, onde se escarnece daquilo que é certo e como que incentiva aquilo que é degradante. Estamos assistindo isso através da mídia televisiva. As novelas brasileiras são consideradas no mundo inteiro como as mais degradantes para os valores que devam reger a família. E muitas vezes se diz que essas coisas são assim porque está se retratando apenas a realidade. Mas o fato é que muitas delas estão induzindo ainda mais a uma decadência mais profunda. E por que isto é assim? O apóstolo Paulo vai tratar deste tema. E neste capítulo 1 de Romanos, ele vai falar da decadência do homem, do ser humano, dos pagãos e também, em seguida, dos judeus. Em outras palavras, a decadência da raça humana. E ele começa falando da revelação da ira de Deus contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela mentira. Em outras palavras, Deus não fica passivo, como um pai bonachão, deitado numa cadeira de balanços, como que um velho senil de barbas brancas assistindo esse espetáculo da decomposição dos valores, da desconstrução da sociedade, do desbarrancamento da virtude, deste aviltamento da moral. Ao contrário, a Bíblia diz que a ira de Deus se revela. Assim como a justiça de Deus se revela no Evangelho, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. A impiedade tem a ver com a crença e a perversão tem a ver com a moral. Porque o homem abandonou a Deus, ele se degradou moralmente. Porque o homem esqueceu-se de Deus e transformou esta crença em Deus numa mistura de misticismo e idolatria, ou até mesmo de ateísmo, é que a nossa sociedade ruma rapidamente rumo ao abismo moral, à decadência dos valores, à bancarrota da família, ao florescimento e crescimento espantoso de toda sorte de vícios e degradações em todos os níveis da sociedade. Deus está revelando o seu desgosto, porque é santo e não pode tolerar o mal diante deste fato. O que é curioso é que este homem não pode dizer que não conhece a Deus, porque os céus manifestam a glória de Deus. Os atributos de Deus podem ser vistos e notados pela obra da criação. Mas este homem, diante da verdade da revelação de Deus, tenta sufocá-la. Não quer admiti-la, quer negá-la de todas as formas. E isso, seja através da academia, onde as pessoas tentam negar a origem do universo como procedente de Deus, ou dizer que Deus não existe, ou que Deus morreu, e que o homem é o centro de todas as coisas e a medida de todas as coisas, ou não considerando os princípios e valores de Deus para reger a vida, a família, a política, o comércio, a indústria, a sociedade. O resultado disto é que, diante da revelação
de Deus, vem um segundo passo, que é a rejeição do homem. O homem rejeita Deus. O homem escarnece de Deus. E este homem, com raciocínios nulos e coração obscurecido, caminha na direção da idolatria e da imoralidade. A primeira coisa que você vai perceber é que este homem começa a pensar, ele começa a filosofar, ele começa a argumentar em sua mente insensata, dizendo que Deus não existe, ou que os valores de Deus não se aplicam à sua vida. E este homem agora, com a mente completamente atordoada pelo seu vão saber, pelo seu saber tolo, ele entrega o seu coração a tolices, a paixões, a devaneios. E a Bíblia diz que este homem, criado à imagem e semelhança de Deus, criado para a glória de Deus, para adorar a Deus, transforma a divindade em aves, em quadrúpedes e em répteis. O homem entra pelo caminho da idolatria e começa a fabricar com as suas próprias mãos os seus próprios deuses e colocar esses deuses feitos de barro, de gesso, de metal. E este homem que fez esses deuses, que não tem vida, se prostra diante deles para adorá-los, aviltando desta maneira a pessoa de Deus. Mas isto não é tudo. O passo seguinte da idolatria vai ser a imoralidade, a decadência moral. Porque quando o homem perde a referência de Deus na sua vida, ele fica confuso, perdido, e começa a entrar pelos atalhos dos devaneios, não apenas intelectuais, não apenas doutrinários, não apenas teológicos, mas sobretudo dos devaneios morais. Isto porque a teologia é mãe da ética. Porque quando o homem peca contra Deus, também ele se degrada moralmente. A impiedade desemboca na perversão. A teologia errada desemboca na ética errada. O relacionamento errado com Deus deságua num relacionamento errado com o próximo. E este homem rejeita Deus. Ele bane Deus da sua vida. Ele escarnece de Deus. E é isso que estamos assistindo hoje. A decadência da sociedade humana. Olha, por exemplo, para os valores morais. Desde os mais altos escalões do governo. Corrupção, mentira, falcatrua, roubalheira, adultérios. Preste atenção, vai descendo em todos os níveis, em todas as camadas, em todos os setores, em todos os segmentos da sociedade, você vê a carranca da degradação moral. Porque o ser humano abandonou o conhecimento de Deus, ele perdeu o referencial da vida. Mas veio o terceiro estágio. Primeiro, a revelação. Segundo, a rejeição. Agora vem em terceiro lugar, a retribuição. Se você olhar Romanos capítulo 1, a partir do versículo 24 ao versículo 28, Paulo vai mostrar que a resposta desta rejeição do homem a Deus é que Deus, então, retribui, entregando o homem a si mesmo. É como se Deus estivesse sempre com o pé no freio, tentando frear e parar esta corrida frenética rumo ao abismo e à morte. Numa linguagem para ilustrar, é como se o homem pisasse no acelerador e Deus pisasse no freio. O homem pisasse no acelerador e Deus pisasse no freio. Há um momento em que Deus mostra o seu juízo, em que Deus revela a sua ira, e Deus tira o pé do freio. E o homem então precipita,
com toda a força, com toda a fúria, com toda a violência, rumo ao abismo, à degradação, à ruína e à morte. E Deus diz aqui nos versículos 24 a 28 de Romanos 1, que Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E Paulo prossegue no verso 26, por causa disso, entregou Deus o homem às paixões infames, porque até as próprias mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E Paulo prossegue no verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus entregou estes homens a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É muito importante entender isso, sobretudo quando a sociedade brasileira discute um projeto de lei, a PL 122 de 2006, tentando criminalizar aqueles que se colocarem contra a prática homossexual. É interessante esse ponto porque a palavra de Deus está descrevendo aqui que a prática homossexual é um sinal e uma evidência da decadência da sociedade humana, uma expressão do juízo de Deus à raça humana. É preciso afirmar isso, que a palavra de Deus entende que a relação de casamento é uma relação criada por Deus. E a instituição feita por Deus é a relação entre um homem e uma mulher. De tal forma que a relação de um homem com um homem ou de uma mulher com outra mulher, Deus considera como algo abominável. Não é amor, é uma paixão infame, é um erro, é uma torpeza. E desta forma, quando se tenta não só validar aquilo que a Bíblia chama de um pecado, mas se tenta criminalizar aqueles que entendem que esta não é uma prática que tem aprovação divina, estamos chegando então ao fundo do poço. Estamos chegando então a um processo máximo de decadência da sociedade. É muito importante entender que a palavra de Deus, ela é a verdade. O homem pode tentar de todas as formas desprezá-la, negá-la, queimá-la, aviltá-la, rejeitá-la. Mas o homem jamais pode anular a palavra de Deus. Ela é a palavra infalível, ela é a palavra inerrante, ela é a palavra eterna. Esta palavra tem vencido séculos. E diante de todos os ataques que foram tramados contra ela, ela tem saído vitoriosa, sobranceira de todas essas batalhas. Porque lutar contra a palavra de Deus é lutar contra o próprio Deus. É necessário que a sociedade humana pare e repense para onde queremos ir, que destinos queremos chegar. Porque, na verdade, o processo de decadência já é um juízo contemporâneo de Deus, a expressão da ira de Deus, que entrega tais homens a esta disposição mental reprovável. Eu vou lhe dizer que não tem juízo maior do que este, de Deus entregar-nos a nós mesmos, de Deus tirar o pé do freio e nós caminharmos celeremente rumo ao abismo. Nós precisamos dar um brado em toda a nação brasileira, que a solução para o homem, para a família, para a sociedade, não é nos apartarmos de Deus e dos seus princípios e valores, mas nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós nos voltarmos para Deus humildemente, buscando restauração para a nossa vida, buscando restauração para a família,
buscando princípios e valores que vão reerguer e reestruturar a nossa sociedade dentro das colunas da justiça, da verdade. Porque, do contrário, nós caminharemos para a decadência ainda mais rápido e ainda mais profunda. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia da nação brasileira, que Deus tenha misericórdia das famílias brasileiras, que Deus tenha misericórdia da sua vida, da minha vida, para que nós entendamos que não há saída para o homem, para a família, para a nação, a não ser em Deus, a não ser no Evangelho, a não ser na verdade que emana das Escrituras. Eu quero orar em seu favor. Eu quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Nós não podemos aceitar passivamente esta avalanche de corrida rumo a um abismo. Nós precisamos nos voltar para Deus, porque ainda há esperança, porque Ele é rico em perdoar, porque Ele é cheio de graça e porque Ele pode nos tomar e nos dar uma nova vida, uma nova esperança, uma nova postura na sua presença. Eu quero orar em seu favor. Deus querido, louvado seja o teu nome pela tua palavra, pela solenidade com que ela trata desta questão da caminhada célere rumo ao abismo da degradação moral. Ajuda-nos, ó Deus, a não entrarmos nesse processo e ajuda-nos a nos voltarmos para Ti e para a Tua palavra, buscando socorro, perdão e restauração para a nossa vida. É a nossa súplica, ó Deus, em favor das famílias da nossa nação, em favor daqueles que governam a nossa nação, em favor daqueles que legislam em nossa nação, para que nós tenhamos uma pátria justa, onde o Senhor seja o Deus vivo e verdadeiro a ser adorado por todos nós. Louvado seja o teu nome por esta exortação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.